deputado Alfredo Sirquis. Bem, eu penso que, nesse momento, sem prejuízo da importância de outras questões, é fundamental avançarmos na discussão entre o sistema eleitoral e a sua interface com a questão do financiamento público. Eu aqui tive a oportunidade de manifestar o meu reconhecimento pelo excelente trabalho que o nosso relator fez e gostaria de trabalhar em cima daquilo que me parece ser o calcanhar de Aquiles da sua proposta e que, inclusive, foi mencionado pelo deputado Marcelo Castro a mesma questão. Mas eu penso trazer aqui não a problemática, mas a solucionática. Então, eu gostaria de propor, já tive oportunidade em reuniões anteriores em propor essa solução, mas agora ela está mais burilada e mais ajustada àquilo que é uma base, que é o relatório do deputado Henrique Fontana. Então, esse texto, que ainda não é uma emenda, mas é um raciocínio que vai ser transformado em emenda, se chama Proposta da Lista Mais Grandes Distritos, mantendo a proporcionalidade de financiamento público. Então, a minha proposta é a seguinte: bem, metade dos deputados federais e estaduais seriam escolhidos pela lista fechada, com base num quociente partidário, ponderando a média entre os votos dados à legenda / lista e os atribuídos a candidatos dos partidos nos grandes distritos. A outra metade seria eleita nos grandes distritos de 3 a 4 cadeiras de deputado federal e um número correlato aproximado de deputados estaduais. A eleição nesses grandes distritos seria majoritária, com os eleitos os mais votados. Nos grandes distritos, o número de candidatos apresentados por cada partido seria inferior em uma vaga ao número de cadeiras em disputa. Por exemplo, se tivermos 4 vagas para deputado federal, cada partido poderia apresentar apenas 3 candidatos. Os partidos poderiam, a seu critério, apresentar um número de candidatos inferior a esse. Os candidatos aos grandes distritos seriam eleitos em primárias ou convenções usando os mesmos sistemas propostos pelo relatório Fontana para o componente das listas. O financiamento das eleições nos grandes distritos seria exclusivamente público, com 70% dos recursos distribuídos igualmente entre os candidatos. Seriam criados 2 tipos de grandes distritos, os estaduais e os municipais. Os estaduais serviriam para eleger metade dos deputados federais e estaduais e os municipais metade dos vereadores. O desenho territorial desses distritos seria feito nos estados e municípios sob responsabilidade da Justiça Eleitoral, com concurso do IBGE, buscando a maior proporcionalidade possível entre eleitores e cadeiras nos distritos. Como resultado desse trabalho, seriam remanejadas as zonas eleitorais para se adequarem aos novos distritos. Quais são as vantagens que eu vejo nesse componente acoplado à proposta do nosso relator? Viabiliza o financiamento público, porque em cada distrito um partido teria no máximo 3 candidatos a deputado federal. No componente lista aberta do relatório Fontana, mantinha-se uma situação parecida com a atual, com dezenas de candidatos por todo o Estado, o que dificulta ao extremo o financiamento público. Segunda vantagem, introduz um componente de regionalização, que aproxima um pouco mais os eleitos da população, barateia custos de campanha e facilita o acompanhamento dos mandatos pelos eleitores. E, finalmente, eu peço atenção para isso, ele mantém o sistema proporcional, na medida em que o voto dado nos grandes distritos
continua contando para a eleição proporcional. No entanto, limita o alcance e o poder de transferência dos chamados fenômenos eleitorais, pois os seus votos, embora contando para o quociente partidário, eles são limitados a um eleitorado mais restrito, que é o eleitorado do distrito. Então, eu fiz questão de ler aqui o que está escrito para dar clareza. Me parece que essa é a solução se nós quisermos, de fato, um financiamento público exclusivo. Porque o financiamento público, no cenário traçado pelo relatório, ele é praticamente, na minha opinião, a quadratura do círculo, porque seria a componente lista aberta, que é exatamente o sistema que existe hoje, feito exclusivamente por financiamento público, ora, com dezenas e dezenas de candidatos. Enquanto que, na minha proposta, vai haver um processo anterior de primárias convenções, exatamente na forma que o relator propôs, para que o partido, em cada um desses grandes distritos, indique os seus candidatos. E esses candidatos, no máximo, serão 3 por partido, nos distritos de 4, ou 2 nos distritos de 3. Então, em relação a isso, é possível, de fato, um financiamento público. Não há perda de controle, não há impossibilidade de fiscalização. Cada partido... E qual é a diferença, a segunda diferença em relação à proposta do relator? É uma eleição majoritária. Para o preenchimento das vagas nos distritos, a eleição é majoritária. Mas ela conta para o quociente partidário que vai permitir a determinação do número de vagas por cada partido eleito no componente lista fechada. Então, a eleição continua sendo proporcional e, como tal, ela não necessita de uma emenda constitucional. Então, aqui nós matamos vários coelhos com uma só cajadada, porque nós, ao mesmo tempo, facilitamos a adoção, mantendo a proporcionalidade. Nós mantemos o financiamento público, que era um critério fundamental para o relator. Nós regionalizamos o voto, nós permitimos o voto individual, nós recebemos esse voto como um dos componentes para se chegar no quociente partidário, ao mesmo tempo que limitamos o alcance que possa ter o chamado fenômeno eleitoral. Que, claro, que uma coisa é ele ser um fenômeno numa escala de um estado inteiro, outra coisa numa escala de um distrito eleitoral, que seria, digamos, 1/23 do estado, no caso do Rio de Janeiro, que tem 46 deputados. Então, last but not least, introduzimos um componente de regional, onde, de fato, o eleitor fica mais próximo daqueles 3 deputados federais ou 4 deputados federais que são eleitos naquele distrito. Ele tem a possibilidade de acompanhar mais de perto esses mandatos. Então, me parece que isso seria, talvez, a melhor solução, porque ela é semelhante, embora não idêntica, à proposta que está sendo formulada por um setor do PMDB, aqui representado pelo nobre deputado Marcelo Castro. Porque, na visão deles, ali é simplesmente uma soma da lista com o chamado distritão. E a circunscrição, o distrito eleitoral, é o estado inteiro. Qual é o problema disso? Porque aí, de fato, oficializa um voto distrital misto que teria que ser feito por emenda constitucional. E, por outro lado, dificulta a questão do financiamento público na medida em que mantém ainda uma quantidade muito grande de eleitores dentro de um mesmo distrito. Então, eu peço que analisem com carinho, com cuidado, porque isso aí pode ser, de fato, alguma coisa que não contribua para avançar o debate.